Amém? Era isso? Glória a Deus. Hoje eu quero falar, semana passada eu anunciei que nós íamos falar sobre esse tema hoje, e o tema da mensagem de hoje é os sentimentos de Jó. Nós estamos ainda na série de mensagens sobre o perdão total. É um livro do pastor Aloysio, eu indico para você, é uma leitura fantástica, libertadora, e se você tiver como fazer isso, adquira o livro, está no site da Amazon. Você pesquisa lá, o Perdão Total, é um livro bem acessível, não é caro, e você pode pedir em forma digital, ou você pode pedir em forma física, também vem pelo correio. Você pode adquirir esse livro, é uma leitura que não é uma leitura de uma vez na vida, né? Eu tenho ele, eu comprei ele digital, eu comprei ele físico, ganhei da minha esposa de presente, ela trouxe de Goiânia, porque eu gosto muito de ler, e eu estou lendo, já li ele no digital, agora comecei a ler ele no físico, porque assim, é uma leitura fantástica e libertadora. Você saber que você é perdoado por Deus, e que realmente você é livre de toda condenação, te libera para servir a Deus com alegria e não com medo. E dentro de vários assuntos que essa série de mensagens falam sobre o perdão total, semana passada eu estava compartilhando com os irmãos e o Senhor me saltou aos olhos a questão de Jó, porque muitas pessoas falam sobre Jó quando elas tocam na questão de sofrimento, na questão de dias difíceis, de perda. E as pessoas usam uma frase até dizendo assim: ah, pastor, eu sou como Jó, estou sempre em aflições. Mas na verdade, quando você vai estudar a história de Jó, quando você vai estudar a vida de Jó, você se surpreende. E se você então se compara como Jó, eu quero dizer, você é alguém muito abençoado por Deus. Porque na verdade, a tendência humana é focar nos problemas, é focar nas dificuldades. Muitas vezes Deus pode fazer muitas coisas na sua vida, mas às vezes um problema que se levanta, rouba toda a sua atenção. E aí você se volta para aquele problema e esquece muitas vezes do seu histórico e da sua história com Deus, até aquele problema chegar. Então eu quero falar para você hoje, talvez para muitos cristãos, os sentimentos deles hoje seja o sentimento de Jó. Mas eu quero dizer para você, depois dessa palavra hoje, Deus vai te libertar desse sentimento. E você vai entender que até dentro da história de Jó, que parece uma história trágica, o favor de Deus estava estabelecido. Deus é o Deus que tem favor para os seus filhos. E nós somos filhos de Deus, favorecidos pelo Senhor, abençoados por Ele e amados por Ele. E o Deus está toda hora trabalhando em nosso favor para que nós possamos experimentar o melhor dEle. Eu vejo isso na minha vida, eu vejo isso na vida de alguns irmãos. Deus trabalhando, abrindo portas, tratando algumas coisas, mudando por dentro. Você sabe que a maioria dos problemas que enfrentamos, porque nós servimos a Deus e somos um povo de Deus, amém? Então a maioria dos problemas que eu e você enfrentamos, é porque Deus está querendo nos moldar por dentro. Deus está querendo nos conduzir. Existe um grande homem de Deus, chamado Watchman Nee. Eu li alguns livros dele, e ele deixou um legado fantástico. Um pouco do ensino dele, na vertente que ele ia, se perdeu, mas os livros dele são fantásticos. E ele fala que, ele cita que nós somos um homem interior e um homem exterior. E o homem interior aponta para o espírito. E esse homem interior, ele está pronto para viver a vontade de Deus. Esse homem interior, ele está relativamente completo. A obra no homem interior foi completada lá na cruz do Calvário. Mas existe um empecilho para o homem interior, se chama homem exterior. E muitas vezes, esse homem exterior, ele impede a ação do homem interior. Eu estou falando de tudo isso dentro do ser humano. E às vezes, nós passamos por circunstâncias para que o homem exterior seja quebrado, para que o homem interior reine através das nossas vidas. O que isso quer dizer? É como um frasco de um perfume muito aromático, muito cheiroso, só que ele está sempre fechado.
Um perfume na prateleira fechado, ele não atua para aquilo que ele foi feito. Ele começa a entrar em ação quando a tampa é tirada e quando ele é usado. E as pessoas conseguem sentir o cheiro, o aroma daquele perfume. Todo cristão, ele tem uma essência, que a Bíblia chama de o bom perfume de Cristo no seu interior. E muitas vezes, esse perfume, esse aroma não sai por causa do homem exterior. Então, por isso nós precisamos ser quebrados. E nós passamos por algumas circunstâncias que nos quebram. Eu podia te dar muitos testemunhos da minha vida até aqui, em momentos que eu fui moído, verdadeiramente, para que o bom perfume de Cristo pudesse sair. E o que acontece? Quando a gente está sendo moído, é difícil demais. É uma luta do barro com o oleiro. Enquanto a roda gira, o oleiro está preparando o vaso. Mas existe um momento que de repente, aquele barro, você já viu um oleiro fazendo um vaso? De repente, alguma coisa acontece com aquele barro, uma imperfeição, às vezes parece que desmonta tudo. E ele tem que começar tudo de novo. Eu quero dizer, não importa o tipo de barro que você é, o oleiro está sempre disposto a começar de novo com você. O oleiro que eu estou falando é Deus, e Ele não desiste do vaso. Em nenhum momento, você pode ter vários começos. Eu vou dizer, nessa trajetória com Deus, eu tive vários começos. No meu casamento, eu tive vários começos. A vida com Deus é uma vida de vários começos. Quando a gente pensa que a gente já viveu tudo, Deus, Ele estabelece um novo começo para as nossas vidas. E foi assim com Jó. A Bíblia fala que Jó vivia uma vida tranquila. Jó tinha tudo o que ele precisava. Jó era alguém temente a Deus. Mas Deus estabeleceu um novo começo para ele. E lá em Jó, capítulo 3, no versículo 25, a palavra de Deus diz assim, essa é uma frase de Jó, preste atenção nessa frase. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Aqui é no momento da sua tribulação, em que Jó perdeu tudo. Mas ele dá um sinal aqui, e nós precisamos ficar atentos na palavra de Deus. Aquilo que eu temo me sobrevém. Ele tinha medo que algo acontecesse com ele, quando tudo estava bem. E ele fala então, e o que eu receio me acontece. Você sabe, na minha vida, muito tempo eu tive medo de sentir medo. Eu lembro da minha mãe dizer assim, quem sente medo atrai coisa ruim. E às vezes quando alguma circunstância acontecia para que eu tivesse medo, eu ficava com medo de sentir medo. Porque se eu sentisse medo, alguma coisa ruim podia acontecer. Como é que vive alguém assim? Atormentado. Completamente atormentado. Porque o sujeito nem medo direito pode sentir. Porque se ele sente medo, ele acha que o medo vai produzir uma desgraça na vida dele. E ele vive uma vida debaixo do quê? De condenação. Porque a raiz do medo é a condenação. Ué, pastor, mas esses dias o senhor falou aqui que a raiz do medo é a morte. Mas o que você acha que é a condenação? É a morte eterna. Então toda pessoa que de alguma forma tem medo de Deus, ela tem medo da condenação. E ela é cheia de culpa. E nós vemos isso então na vida de Jó. Jó, ele declara isso nessa frase. Mas a verdade, porém, é que o medo, como já comentamos aqui, tem uma raiz mais profunda que é a condenação. No capítulo 1, nós vemos Jó oferecendo sacrifício. Mas por que ele estava oferecendo sacrifício? Abre aí, Jó capítulo 1, versículo 5, por favor. Olha só o que a palavra de Deus diz. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente.
Então os filhos dele davam festas, e quando as festas terminavam, Jó ia lá, consagrava os seus filhos e oferecia sacrifício. Isso são sinais de quê? Medo. Eu vou traduzir para você o que está dizendo aqui sobre Jó. Se eu não fizer isso aqui, um castigo virá sobre mim. E quantas pessoas hoje não pensam assim? Ah, pastor, o senhor não sabe, eu não posso assumir aqui essa área da igreja, porque eu ainda tenho coisas que eu não consigo ainda, e eu ainda tenho que melhorar muito, eu tenho que mudar muita coisa na minha vida, como se você pudesse se mudar em alguma coisa. Deus é quem nos transforma. E nós andamos e estamos sendo transformados de glória em glória. Deus não vai te matar por causa dos seus pecados, sabe por quê? Porque Ele já matou Jesus no seu lugar. Pastor, isso é muito forte. Sim, foi isso que Deus fez. Jesus veio para morrer. Foi a única criança no mundo, na história, que nasceu para morrer. Foi Jesus. E a Bíblia diz que Deus teve prazer em ver Jesus ser moído, porque ele era um grão de trigo que caiu na terra. Se ele não morresse, ficaria só. Mas porque ele morreu, ele se tornou não mais o unigênito, mas agora o primogênito de muitos filhos semelhantes a Jesus. O seu nome foi escrito no livro da vida porque ele morreu. E eu quero dizer para você hoje, Deus não tem interesse em te matar. Mas e o salário do pecado é a morte? Sim, mas ele já foi pago lá na cruz. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e receberam dessa graça abundante. Mas Jó estava aqui expressando uma vida de acusação, de condenação. Por isso eu quero dizer para você nessa noite, irmão, não aceite acusação. Nenhuma acusação vem de Deus. Semana passada eu falei para você, o Espírito Santo não te acusa, não te condena, pelo contrário, ele te consola. E se você está no seu dia mais difícil, se tem alguém que jamais te abandona, é Ele. Se tem alguém que está pronto para estender a mão para te levantar quando você clamar, é Ele. Se tem alguém que está pronto para mudar a sua história, é Ele. Porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. E você é um canal para Ele. Deus tem prazer na sua vida. Deus tem prazer na sua alegria. Deus tem prazer na sua prosperidade. E nós não podemos aceitar acusação de forma nenhuma. Nós não podemos ter uma atitude passiva, porque o mundo vai te acusar. Pessoas vão te acusar. Porque o diabo usa quem tem boca. Eu sei que o ditado é quem tem boca vai a Roma. Mas quem tem boca também vai ao inferno. Para trazer as palavras de lá. Eu quero dizer para você, a sua boca é um canal das bênçãos de Deus. Quando você fala algo, você abençoa alguém. Quando você fala algo, você libera vida sobre alguém. Porque a tua palavra, a tua boca tem poder de dar vida e morte. Mas nós somos o povo da vida. Amém? Então não aceite nenhum tipo de acusação. Sabe, se posicione contra tudo aquilo que tenta te colocar para baixo. Tenta dizer que você não é igual. Ah, mas você viu aquele irmão, você não é igual a ele é mais abençoado que você. Isso é o diabo. Aí você tem que dizer, realmente não é igual. Eu sou mais bonito que ele. É uma maneira de você dar uma rasteira no diabo. Ah, pastor, mas daí o orgulho, que daí o diabo vem e fala, esse é orgulhoso, pensando de você mais do que convém. Porque o diabo tem jeito para tudo para tentar nos acusar. Mas eu quero dizer, experimente colocar a palavra de Deus na sua boca. Todo dia. Todo dia. Ontem eu estava conversando com um pastor amigo meu, e ele falou assim, você faz live todo dia? Eu falei, todo dia. Ele falou, isso é impressionante. Impressionante. Não sei se eu tenho pique para isso. Eu falei, eu também não. Ele falou, então como é que tu faz? Eu quero levar o povo a conhecer a verdade. As minhas lives têm um motivo só. Gente, vamos ler a Bíblia. Eu não posso estar na casa dos irmãos para dizer, vamos ler a Bíblia? Então eu chamo eles para um lugar que nós estamos na nuvem. E nuvem é um lugar bom de estar. Nós estamos na nuvem. Internet é isso, você está numa nuvem.
Nós estamos só sendo treinados, Silvânia, porque um dia ele vai vir buscar, nós vamos encontrar com ele nas nuvens. Entendeu o que eu estou dizendo? Nós estamos ali toda semana, lendo a Bíblia, compartilhando, orando. Ele falou assim, bah, faz bastante tempo. Falei, vai fazer 3 anos. 3 anos. Já lemos todo o Novo Testamento junto. E se você está comigo na live lá, você faz parte disso. Se alguém perguntar, você já leu a Bíblia? Todo o Novo Testamento eu já li. E agora nós começamos, a gente leu Provérbios, Salmos, Eclesiastes, e agora começamos em João. E vamos ler todo o Novo Testamento de novo. Porque a palavra traz fé. E quando você ouve a palavra de Cristo, você descobre que nenhuma condenação há para aqueles que estão nele. E você está nele, meu irmão. Então, quando você tem a palavra de verdade no seu coração, a sua boca vai falar do que o seu coração está cheio. Mas qual que é o problema hoje? Por favor, não fique ofendido comigo. Mas se ficar, estou nem aí. Tem crente que conhece mais de novela do que de Bíblia. Sabe tudo o que passa na novela. O nome de todos os atores. Mas não conhece nenhum versículo da Bíblia. Pastor, essa palavra está se tornando acusação. Não, isso aqui é verdade, constatação. Amém? O que eu estou dizendo para você, como profeta de Deus na sua vida, é que crente maduro e que cresce, é crente que tem comunhão com a palavra. Porque você está aqui, você está ouvindo a palavra. Essa palavra ela vai trazer algo dentro de você que vai produzir uma mudança. Mas nada é neutro. Jó, alguma coisa o tempo todo dizia para ele, se tu pisar fora da faixa, Deus te frita. Não é assim que a gente ouve às vezes? Um dia eu estava numa parada, e eu tinha uma pessoa do meu lado sozinha, um senhor de idade já. Eu fui chegando para perto dele, falei, tudo bem? Ele falou, tudo. O senhor é daqui? Ele falou, sim, moro aqui no bairro Guajuviras. Eu falei, que legal. Eu sou aqui também do Matias Velho. O senhor já viu falar de Jesus? Ele falou, o senhor é crente? Eu falei, sim. Claro, varão. Ele mudou o linguajar comigo na mesma hora. Claro, Jesus, misericórdia, né? Jesus é tudo, né? Glória a Deus, glória a Deus. Falei, Jesus é tudo na nossa vida. Eu ia pregar o evangelho para o senhor aqui, mas já que o senhor já conhece Jesus, amém, que bênção. Vamos viver no céu aí. Se nós permanecer firme, né, irmão? Porque o que eu vejo desses crentes aí, ó, tem gente que fica só falando da graça, da graça. Eu pensei dentro de mim, eu sou o pastor da graça, e agora? Se ele acha que os crentes da graça é ruim, o que ele pensa do pastor que prega da graça? Falei, não vou me anunciar. Existe tempo de falar e tempo de se calar. Ele já está indo para o céu, já crê em Jesus, está bom. Entendeu o que eu estou dizendo? Não entre em discussão desnecessária. Mas por que eu estou falando para você? Porque ele me falou uma coisa que muitas pessoas pensam que isso é verdade. Ele falou assim, nós temos que cuidar da nossa salvação para não perder. Quando alguém me fala isso, eu penso em alguém com algo dentro de uma caixinha guardado, dentro de um cofre. Como se isso dependesse de nós. Não depende de comportamento, não depende de nada. Depende que Jesus já pagou o preço da nossa salvação na cruz. Nós somos salvos por Ele. E Ele falou assim, porque também tem cristão que, você vê aí no mundo, Deus está pesando a mão na cabeça dele. Você vê, Deus tem mão de ferro. Eu cheguei a uma conclusão, o Deus que Ele serve não é o mesmo Deus que eu sirvo. Sabe, o Deus que eu sirvo não tem mão, Ele tem asas. E Ele nos abriga debaixo das suas asas. E Ele nos protege de todo o mal. E quando nós erramos, Ele nos esconde nele. Ele nos guarda e Ele nos restaura para um novo começo. Você está entendendo quem Deus é? Deus é bom. Deus é gracioso. E as pessoas ficam procurando um Deus mau, pronto a castigar ou matar alguém. A Bíblia fala em João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o próprio Jesus disse, eu vim para dar vida, e não uma vida limitada, uma vida em abundância. Pastor, o que é uma vida em abundância? É uma vida de casa cheia de tudo que é bom.
de você fazer planos, projetos e Deus assinar embaixo. É importante você recusar. Nenhum tipo de acusação é benéfica e nem vem de Deus. Tudo vem do diabo. E o diabo não tem nada conosco. Nós somos de Deus. Nós somos favorecidos pelo favor de Deus. Por quê? Porque Jesus já sofreu no nosso lugar. Deus é justo, amém? Deus é justo. E Deus não combina com o pecado. Ele odeia o pecado. Mas Ele ama o pecador. E é aí que as confusões acontecem. Porque Deus abomina o pecado. Mas Ele salva o pecador. Então todo pecador ele tem uma porta aberta, porque Jesus já sofreu. É impressionante, irmãos, assustador eu digo, que muita gente vai para o inferno com a salvação já comprada. Porque decidiu não aceitar. Um dia eu fui pregar num hospital, eu cheguei para um rapaz, ele devia ter uns, não mais que 20 anos. Ele estava cheio de ferida no corpo. E eu entrei no hospital, eu falei assim, eu morava na frente do hospital. Eu entrei ali e falei com ele, falei, hoje eu vim aqui porque vocês desse quarto vão ser abençoados. E o pessoal ficou me olhando. Falei, hoje Deus me trouxe aqui para pregar as boas novas de salvação. E uma senhorinha estava sentada e falou, glória a Deus, irmão, tão jovem pregando o evangelho. Eu falei, obrigado pelo jovem. E aí eu fui falar com ele, ele estava sentado assim, me olhou. Falou, para mim perde tempo. Eu falei, não, eu queria te anunciar. Jesus, Ele é a salvação, Ele pode tirar dessa situação, só que eu não quero sair. Eu falei, como assim? Eu quero morar no inferno. Ele falou isso para mim. Eu falei, mas Jesus, Ele já comprou a tua passagem para o céu, é só tu crer, tu não precisa fazer mais nada, é só crer e entregar a sua vida para Jesus. Ele falou, tu não entendeu, eu quero ir para o inferno. Eu falei, então vá. Paciência. Eu ia dizer, vá em paz, mas não tem como ir em paz. Porque o inferno é muita turbulência. Mas isso é a prova viva de que só vai para o inferno quem quer. Sim ou não? Porque nós vivemos num mundo que é uma prisão de muitos escravos, só que essa prisão está de porta aberta. O cadeado da cela já foi quebrado quando Jesus morreu naquela cruz. E nós fomos livres do pecado, da condenação, o mundo inteiro, porque a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, para libertar o mundo inteiro. E nós somos então esses que anunciam que a porta está aberta. Jesus já pagou o preço, você não precisa fazer nada. Jesus já fez, você só precisa crer no sacrifício. Mas quantas pessoas não aceitam isso? Ou nos condenam porque nós pregamos um evangelho barato. Estava vendo uma participação do nosso pastor Aloysio, uma entrevista aí, uma live. Depois eu fui ver os comentários do povo. Malharam ele. Falaram mal dele. Eu fiquei olhando e falei assim, esse meu pastor se parece com Jesus. Onde Jesus ia, os religiosos perseguiam ele. Onde o pastor Aloysio vai, os religiosos perseguem ele. Mais ainda eu tenho a alegria de fazer parte de uma equipe de pastores com um homem desse à frente. Porque ele realmente é um homem de Deus. Eu louvo a Deus todos os dias por homens de Deus que Deus colocou na minha vida, como o pastor Hugo Delmontes, que foi o primeiro, o pastor Aloysio, o pastor Gilberto, que deixaram uma marca de alguma forma na minha vida, no meu ministério. Entendeu o que eu estou dizendo? Deus coloca pessoas na sua vida para deixar marcas de amor no seu coração. Essa é a verdade. Jesus, ele sofreu no nosso lugar para que nós possamos experimentar de uma vida sem condenação e sem acusação. De alguma forma Jó não tinha entendido isso, então Jó não sabia direito como Deus era. Essa é a verdade, porque ele tinha medo de Deus. Eu pergunto para você, hoje, na atualidade, existem pessoas que são cristãs, que estão dentro das igrejas, mas que têm medo de Deus? Existem pessoas hoje que vêm para cultos só com medo de ser castigado. Gente que vem para domingo de ceia e fica todo constrangido porque não sabe se está correto diante de Deus. E aí fica cheio de acusação e condenação. Existe, irmãos, existe.
A condenação, ela é mais real no meio cristão do que se você pode imaginar. Mas eu quero dizer, enquanto houver vozes que falam do evangelho da graça, que é o verdadeiro evangelho, pessoas serão libertas até mesmo dentro das igrejas. Vão ser, porque essa verdade, que o preço já foi pago, é a verdade que liberta. Para você servir a Deus com alegria, sabendo que você tem um Pai de amor, que não quer te matar, mas quer te fazer viver uma vida em abundância. Eu quero dizer de uma vez por todas hoje, você não pode mais ser condenado. Não existe nenhuma possibilidade. Pastor, mas e se eu errar? A blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado que não tem perdão. Seguinte, filho, nenhum filho de Deus consegue cometer a blasfêmia. Eu já ensinei isso aqui. Porque o Espírito Santo vem ensinar sobre a verdade. Sim ou não? A verdade quem é? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Blasfemar contra o Espírito é não crer no que ele está ensinando. É não crer em Jesus. E quem não crê em Jesus, está condenado. Mas quem crê, é salvo. E uma vez que você foi salvo, você nunca mais vai conseguir blasfemar contra o Espírito Santo, porque você já creu na verdade que ele veio anunciar. E o seu nome está escrito no livro da vida. Eu já falei aqui, só tem um anjo escrivão, não tem um apagão. Porque tem gente que é maluco, que ele fala assim, hoje você sai do culto aqui, a palavra poderosa, ô pastor, aleluia, estou salvo. Aí você sai na rua, amanhã você pisa na bola, você fala, estou no inferno de novo. Como é que alguém pode viver assim, gente? Isso é uma vida louca, cheia de perturbação na cabeça. Sério, eu estava falando para o irmão, você acha que como é que funciona no céu? Está lá, o irmão está lá, chega, aceita Jesus, a voz vem e diz, o Mateus Penafor Lopes entregou a sua vida para Jesus. Anjo escrivão, bota o nome dele no livro da vida. Aí o Mateus fica bravo, uma hora ele xinga a irmã Maria, vem a voz e o anjo fala assim, o Mateus pecou contra a mãe dele. Apagão, borracha no nome dele. Tem gente que acha que o céu é assim. Haja folha, haja caneta, haja borracha. Porque nós erramos todo dia, escreve, apaga, escreve, apaga. Então os anjos não estão aqui defendendo nós, cuidando de nós, eles estão escrevendo e apagando. Entendeu o que eu estou dizendo? Uma vez que você foi salvo, você é salvo para sempre. Seu nome foi escrito no livro da vida, não existe anjo apagão. A Bíblia não fala sobre ele, mas ela fala, quando um pecador se arrepende aqui na terra, o seu nome é escrito no livro da vida, e todo nome que é escrito, acende uma luz e diz, festa, porque há festa no céu. A Bíblia fala que há festa no céu quando isso acontece, e o céu é um lugar de festa, amém? Então você não pode mais ser condenado. O mesmo pecado, imagina que você cometeu um crime. Claro, você viveu sempre correto e nunca cometeu crime. Mas eu nem vou perguntar aqui quem já foi preso, para ninguém levantar a mão. Porque pessoas que estão aqui podem se assustar com a quantidade de mãos que vão se levantar. E como nós temos visitante hoje, eu vou ficar calado. Não levante a sua mão. Não se manifeste. Mas vamos supor que você tenha cometido um crime. E o crime que você cometeu equivale a 8 anos de cadeia. Fechado. E aí você passa os 8 anos e sai da cadeia. Você pagou pelo seu crime, sim ou não? Então, se está pago, ninguém pode te prender de novo. Amém? A não ser que você cometa um outro crime. Mas por esse crime já foi pago. Você não precisa ser preso de novo. Eu quero dizer, havia um escrito de dívida contra nós, que nós teríamos que pagar. Jesus falou, eu pago. Então ninguém pode ser punido pelo mesmo crime 2 vezes. Ele já foi punido no nosso lugar, para que você jamais seja punido. Ele assumiu o nosso lugar. Ele assumiu, ele falou, é comigo o negócio. E ele foi para a morte mais terrível que um ser humano poderia experimentar. Para que eu e você pudéssemos experimentar um estilo de vida glorioso diante do Pai. Para que o nosso relacionamento com o Pai fosse maravilhoso. Então ele faz o quê? Ele restaura a nossa sorte.
Jó não entendeu isso no primeiro momento. E o sofrimento de Jó foi temporário. Mas qual que é o intuito dessa mensagem hoje? É mostrar que assim como eu e você passamos por tribulações, Jó também passou. Só que, quando você ouve a história de Jó, você pensa assim, esse cara sofreu, hein? Que vida miserável. Meu Deus, ele perdeu tudo que ele tinha, do dia para a noite. Você sabe quantos anos Jó viveu? 140 anos. Primeira parte da sua vida, tudo tranquilo, mas ele tinha medo. Todo tempo ele sacrificava. Vai saber se meus filhos erraram, vai saber. Alguém temeroso e alguém que tem medo de Deus, está falando algo. Deus é mau. E se eu errar, Ele vai me punir. Você já viu pessoas falando isso? Você está passando por isso, que você fez alguma coisa errada. E Deus está te castigando. Sai para lá, língua de trapo. Deus não é castigador. Deus é amor. Deus é amor, mas tem os espinhos também. Com certeza, mas os espinhos foi na cruz, na cabeça de Jesus, para não vir na minha e nem na sua. Deus é graça, é favor. Deus não é Papai Noel. O Papai Noel só dá coisa para filho obediente, é ou não é? Tempo de Natal nós já era pobre. Ainda se falava assim, quem se comportou bonitinho vai ganhar presente. Falei, sou pobre, não me comportei direito, estou lascado, não vou ganhar nada, nunca. Nunca. Porque para ganhar alguma coisa da mãe não dava, a mãe não tinha dinheiro. De algum vizinho tinha que ter comportado. Que vida miserável é essa? Eu tinha que fazer meus brinquedos, que eu não ganhava. Deus não é Papai Noel, Ele é Papai do céu. E a graça dele fala algo. Ele dá tudo para quem não merece nada. Eu e você não merecíamos, mas Ele nos dá. Nós não merecíamos nada. Na verdade, desculpa. Houve uma falha na pregação. Merecíamos sim. O lago de fogo e enxofre. Merecíamos o inferno. Churrasquinho do capeta é o que nós merecíamos. Essa é a verdade. Mas Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho amado. E Ele falou assim, eu vou manifestar a minha glória nesse sujeito. E Ele usa você como um canal para abençoar outras pessoas. Jó não entendeu isso em algum momento. E ele precisava entender. E Jó passou por um processo. O sofrimento de Jó marca a história de muitas pregações que são erradas, com entendimento errado, com um conceito errado. Alguém que viveu 140 anos, você sabe quanto tempo os estudiosos falam que durou a provação de Jó? 9 meses. O tempo de provação de Jó, segundo os estudiosos da Bíblia, durou 9 meses. Você não precisa nem ser bom em matemática. Você conhece alguns números aí, você já vai entender. 9 meses para 140 anos não é nada. E de 140 anos, ele só teve 9 meses de tribulação. Antes, abundância. Depois, o que aconteceu? Ele teve o dobro do que o começo. O que isso quer dizer? Quando você conhece quem Deus é e a sua bondade, você experimenta porção dobrada. Você recebe o dobro. Foi assim, ele foi abençoado em tudo, muito mais do que ele tinha antes. E ele fala o quê? Antes eu te conhecia, mas hoje eu te conheço de verdade. Hoje eu conheço, porque ele chegou no momento de fim de si mesmo. Todos nós, irmãos, um dia vamos chegar no fim de nós mesmos e vamos descobrir que no fim só tem Deus. Às vezes as pessoas confiam em riquezas, em carro, em tudo aquilo que o mundo pode oferecer, mas todo ser humano nessa terra um dia vai chegar no fim de si mesmo. E Jó falou assim. Às vezes as pessoas mais perto de nós
podem falar as coisas que mais nos ferem. Se qualquer pessoa passar na rua e falar para mim, ô feio, não vou dar bola. Não vou dar bola. Mas se eu chegar em casa e a minha esposa olhar para mim agora, porque agora ela está usando óculos. Antes de usar óculos, ela dizia que eu era lindo. Aí ela falou, estou com uma dor de cabeça aqui, eu preciso fazer um teste de visão. Levei e descobri que ela precisa usar óculos. Eu fiquei pensando. Ela não estava enxergando. Falei, tem certeza que precisa? Falei para o médico, ele falou, sim, tem que usar. Mas eu tenho certeza, até aqui ela me viu assim. E aí eu fui com ela, entrei dentro do consultório para ver ela fazer o teste do óculos. Mas fiquei de canto. E ela fez o teste, ela falou assim, meu Deus, eu estou enxergando tudo. Eu falei, ferrou. E ela mandou fazer o óculos. E ela, esse óculos tem que chegar, eu vou buscar. Eu falei, fica com calma. Não andeis ansiosas por coisa alguma. O óculos virá na hora certa. Senhor, extravia. Estou brincando. O óculos chegou. Eu fui buscar no trabalho, no dia do óculos, assim. Oi, vida, tudo bem? Dá um beijo, amor. Aí eu olhei, eu pensei assim, olhando de lado, ela vai enxergar o nariz mais ainda. Eu tenho que baixar a cabeça. Aí depois ela entrou no quarto, olhou e falou assim, amor, tu é mais lindo ainda com óculos. Eu falei, ela é crente, mentira, ela não mente. Então, aleluia! Então o que acontece? Às vezes nós ficamos maquinando coisas na nossa cabeça. Por que eu estou dizendo isso? Porque pessoas perto de nós são importantes para nós. O que ela fala para mim é importante. O que os outros falam não é. A pessoa me chamar de feio, pode chamar. Para mim o que importa é o que ela fala. Porque ela está comigo todo dia, todo momento. E às vezes, isso vai nos afetar muito. E a mulher de Jó, sabe o que ela falou para ele? Jó estava sentado no chão, com lepra, se coçando com um caco de telha. Olha onde ele chegou, o nível. A mulher fala, a Bíblia não fala nem o nome dela. Só fala dessa louca mulher. Amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó. Duas coisas começaram a mudar na história de Jó. Primeiro, os amigos. Alguns amigos de Jó falaram, você pode ter algum pecado. Esses não são amigos de Jó, são amigos da onça. Eles ficam botando você no centro. Isso aí está acontecendo, que tu não está fazendo a coisa certa. Tu está fazendo tem alguma coisa oculta na sua vida. E por isso está acontecendo isso. Alguma coisa do seu secreto, você está desagradando a Deus. Se dependesse de mim para Deus me abençoar, eu estava frito. A bênção tem a ver com o sacrifício de Jesus na cruz. Se eu erro ou se eu acerto, eu sou abençoado porque eu sou filho, é herdeiro. Não tem a ver comigo, tem a ver com a herança que ele deixou por causa da sua morte. Quando estão me entendendo, diga amém. E aí Jó fala então, primeira coisa ele ora para os seus amigos. Oração é expressão de amor. Quer saber se alguém te ama? Quer saber a pessoa que te ama mesmo? Ela ora por você. Ela ora. Ela tira um tempo para colocar o seu nome diante de Deus, dizer, Senhor, guarda a vida do fulano, abençoa, prospera. Uma das maiores provas de amor é orar. É a expressão. Jesus estava lá na cruz, sabe o que ele estava fazendo o tempo todo? Orando. Ele estava falando com o Pai, mas ele não estava orando. Pai, guarda os discípulos que o Senhor me deu, livra eles do mal. Não, ele estava dizendo, Pai, perdoa esses que estão me matando, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa eles. Amar os nossos inimigos é uma essência do amor de Deus. Quando você ama quem é amável é muito fácil, mas amar aquele que vos persegue expressa o amor de Deus na sua íntegra. E a segunda coisa que Jó fez foi responder à sua mulher. Jó! Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele falou, nu eu saí do ventre da minha mãe. E nu eu posso sair dessa terra. Bendito seja o nome do Senhor. Então o que acontece? Não importa, ele falou. Não importa se eu estou no muito ou no pouco, se eu tenho tudo ou perdi tudo. Bendito é o meu Senhor. Ele disse, Deus é Deus.
E a Bíblia diz que naquele momento Deus mudou a sorte de Jó. O que ele fez, pastor? Ele expressou gratidão. Ele falou: eu sei quem Deus é. Eu sei em quem eu tenho crido. Talvez em algum momento eu tenha entendido errado quem Ele é, mas agora eu sei quem Ele é. E quando Jó conheceu a verdadeira essência de quem Deus é, a história dele foi mudada. E ele foi restituído. Sabe uma das coisas que Deus falou comigo nessa palavra? Que tem pessoas que vão estar ouvindo essa palavra. Eu fico a semana toda meditando naquilo que Deus quer falar aqui no domingo. E uma das coisas que Deus falou comigo é que vai ter gente ouvindo essa palavra, que em algum momento ela perdeu alguma coisa, mas que Deus vai restituir como fez na vida de Jó. Não pensa que você perdeu, porque filho de Deus não perde. Filho de Deus acumula para a vitória. E a restituição de Deus sempre é maior do que a aparente perda que você teve. Deus sempre restitui muito mais, porque Ele é bom. Mas nós precisamos ter uma visão clara de quem Deus é. Nós precisamos entender que o mundo vai conspirar contra nós. E às vezes, as pessoas que estão mais perto de nós, involuntariamente vão falar coisas que nos desagradam e nos ferem. E aí nessa hora nós precisamos entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A sua luta e a minha luta não é contra as pessoas. Nós estamos militando contra o império das trevas, principados, potestades e espíritos dominadores desse mundo tenebroso. As pessoas falam: pastor, o senhor tem uma facilidade para perdoar. As pessoas falam mal do senhor às vezes, e a gente pergunta e o senhor fala: já perdoei. Claro que sim. Porque quem não perdoa, não entendeu que a luta não é contra pessoas. E sabe o que acontece com quem não perdoa? Vem aqui, Richard, rapidinho. As pessoas acham que perdão é uma coisa de novo convertido. Não, perdão faz parte de toda a nossa caminhada. Nós precisamos entender que nós já fomos perdoados, e porque fomos perdoados, nós precisamos perdoar. Mas quem não perdoa, ele vive uma vida, levanta as mãos, para cima. Feito? É assim. Eu não perdoo o Richard. E o Richard está vivendo a vida dele. Só que o que acontece? Eu estou carregando ele nas costas. É um peso maior que eu não precisava levar. Mas quando eu perdoo, eu posso ir mais longe. Amém? Pode aplaudir ele, obrigado. Então quando você perdoa, você tira um peso das suas costas e você consegue ir mais longe. Mas quando você consegue perdoar de verdade? Quando você entende que a nossa luta não é contra pessoas. Jesus é o nosso exemplo. Ele está lá na cruz, os caras estão rindo e debochando da cara dele. Há pouco tempo botaram uma coroa de espinho, chamaram ele de rei, deram uma paulada na cabeça dele. Ele está orando por essas pessoas. Ele está dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E para dar um tiro de bazuca nos religiosos, ele salva o ladrão na cruz, que nunca foi numa igreja na vida. E os religiosos ficam endemoniados. Porque a inauguração do paraíso, como é que é? Eu fico imaginando, não sei se você faz isso, mas deveria. Eu leio a Bíblia, eu fico montando o cenário na minha cabeça. Porque Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. O paraíso estava fechado por causa do pecado de Adão e Eva. Lembra que ele colocou 2 querubins fechando para que ninguém mais entrasse, não tivesse mais acesso? Mas lá na cruz, quando o véu do templo se rasgou, Jesus estava ali, morreu. Antes da sua morte, ele diz para aquele ladrão que reconheceu que ele era Senhor: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu imagino o paraíso, os 2 anjos com as espadas de fogo, aqui ninguém entra, e Jesus e o ladrão de mão dada. Estamos chegando. E o seguinte, os anjos, para Jesus, ele nem precisa pedir para entrar. Eles veem ele, eles já saem da frente. Eles começam a adorar. E eles se curvam. Você imagina a cena desse ladrão, vendo aqueles anjos se curvarem? Porque ele está junto. E porque ele está com Cristo, ele recebe também a glória do Filho. Se você está entendendo
o que eu estou falando, ladrão. Se você está entendendo, eu estou dizendo para você que aquele dia o portal do paraíso foi aberto. E todo aquele que foi algum dia agora é titular. Porque a igreja é assim, já viu o que o povo fala na rua? Igreja é lugar de ex-ladrão, ex-prostituta, ex-não sei aqui, ex-aquilo. O único que eles não chamam de ex é o pastor, que eles chamam de ladrão. Não sei porque é isso. Eles pegam no pé dos pastores. Podia ser ex também. Oh, meu Deus. Mas a verdade é que o paraíso foi inaugurado com aquele ladrão. E agora, todo aquele que parte no Senhor, ele não morre. Ele vai para o paraíso. Porque essa é a expressão da graça. E a Bíblia então nos mostra claramente, em toda essa história de Jó, que o sentimento de Jó antes era de condenação. Mas quando ele viu que no final da história só tinha Deus, ele entendeu, Deus é tudo que eu tenho. E aqui, você vai entender aquilo que eu sempre falo aqui. Antes de Jesus entrar na sua vida, você era um nada. Você era um nada. Absolutamente nada. Não importa a sua história, sua profissão, seu conhecimento, você era um nada. Pastor, quem o senhor pensa que é? Você era um nada. Quem não tem Jesus hoje é um nada. Mas aí você recebeu Jesus no seu coração. E Jesus entrou agora e mora dentro de você. E agora, pastor, você é um nada com Jesus. E um nada com Jesus, essa equação dá tudo. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Nele eu posso todas as coisas, sou mais que vencedor. Nenhuma condenação há, porque eu estou nele. Você entendeu o que eu estou dizendo? Você tem o autor da vida morando dentro de você. Jó entendeu isso e tudo lhe foi restituído. E nos 140 anos da sua vida, ele teve 9 meses de tribulação. Então se você fala, pastor, eu sou como Jó, eu passo por lutas. Se você é como Jó, você é muito abençoado. Tudo na sua mão multiplica. E ainda que você passa por leves e momentâneas tribulações, nesse tempo presente, não se compara com a glória de Deus que está por vir sobre a sua vida. E eu creio, irmãos, eu creio que Deus tem preparado grandes coisas para nós. Nesses dias nós temos ministrado já uns 4, 5 domingos sobre o perdão total. Deus quer nos libertar de uma cadeia na mente que vem com a religião, com o costume, com doutrina, com heranças malditas da lei, que vem da nossa mente, que nós pensamos que nós temos que fazer alguma coisa para ser abençoado por Deus. Olha para esse irmão que está do seu lado, bem nos olhos dele, e fala assim, é só pelo sangue, filho. Ele não entendeu, fala assim, ó, não é pelo seu sangue, é o sangue de Jesus. Você está entendendo? Não é pelo mérito, não é pelo mérito, não é pelo que você faz, é pelo que você crê. É pelo que você crê. Eu vejo um monte de gente querendo fazer as coisas por merecer. Eu não entendo, pastor, eu faço tudo certo, mas parece que não dá certo. Eu falei, esse é o problema. Então o senhor quer dizer que eu tenho que fazer tudo errado? Não é, não é. Você tem que fazer as coisas certas. É normal de um filho de Deus expressar as obras de Cristo, sim ou não? Mas isso não é o mérito para você receber. O mérito é a cruz. Deus não divide a glória dele com ninguém. É interessante, o apóstolo Paulo chega a uma conclusão na vida dele, que tudo que ele aprendeu, a palavra original é esterco. Ele compara como esterco. Paulo era ensinado aos pés de Gamaliel, ele era um doutor na lei. Sabe o que esse povo sabia? O Pentateuco de cor. Os primeiros 5 livros da Bíblia, eles tinham decorado. O cara era um suprassumo da palavra de Deus. Quando ele converteu, ele chegou a uma conclusão. Tudo que eu tenho de sabedoria humana é esterco. Você sabe o que é esterco? No popular, cocô. É nada, é lixo. Perto da glória de Deus. Então ele abriu mão
do que tudo que os homens desse mundo buscam: honra, poder e glória. Vou falar bem baixinho aqui para ninguém ficar bravo com nós. Você conhece a oração do Pai Nosso? Todo mundo que reza o Pai Nosso nunca fala o final. Eu fui doutrinado. Minha avó tinha uma bengala de madeira. E uma avó italiana com uma bengala de madeira é mais terrível que um terrorista. Eu sentava do lado da cama dela e ela dizia: "Cosa feto tu aí, cáspita?" Eu falei: "Vó, vamos rezar?" "Muito bom." E ela começava e eu repetia. Eu aprendi com ela. Quando eu errava, pancada no joelho. Pegava a bengalinha. Tum! "Não capisce niente, niente." Ela dizia assim. "Não compreende nada, nada." Mas quando eu converti, eu descobri que faltava uma parte. Eu fui ler a Bíblia. No final do Pai Nosso, eles não falam: "Teu é o reino, o poder e a glória para sempre." Por quê? Porque isso é tudo que o homem procura e não quer dividir com ninguém. E não quer dar para Deus. Mas sabe por que uma das coisas que crente fala é glória a Deus? Porque nós não recebemos glória, a glória dele. Quanto mais você... Eu prego aqui, às vezes, eu desço aqui para recepcionar os irmãos, orar com uns, e as pessoas falam assim: "Pastor, que palavra!" Primeira coisa que eu falo: glória a Deus. Porque a glória é dele. A glória é dele. Ele não divide a glória dele com ninguém. E aqui então, nós entendemos que tudo é pelo sangue. Quem fez? Ele. Então, se nós somos o que somos, nós somos pela graça de Deus. E Deus vai nos usar, irmãos, nessa cidade. Nós estamos prestes a entrar em muitas casas nessa cidade, com o evangelho para libertar pessoas, para anunciar o ano aceitável do Senhor e pôr em liberdade os algemados, para libertar os cativos e declarar que o Senhor é o Senhor dessa cidade. Tem gente que diz que essa cidade é dos orixás, que não sei do que. Essa cidade é de Jesus. É de Jesus, ela é consagrada a Deus. E nós vamos entrar em cada bairro dessa cidade. Nós vamos ter pelo menos uma videira frutífera em cada bairro dessa cidade. Ao longo dos anos, nós vamos ter uma célula em cada rua dessa cidade. Isso vai acontecer. Quem está comigo sabe que eu já falo isso há muitos anos. Porque eu não falo para motivar ninguém. Eu falo para trazer existência o que ainda não existe. Só que eu quero dizer, tem se tornado real. Porque nós decidimos falar. E nós somos o quê, pastor? Nós somos uma testemunha. No momento em que você nasceu de novo, você foi cheio do Espírito. O que a palavra de Deus fala? Sobre um crente cheio do Espírito Santo, lá em Atos 2. E recebereis poder, ao descer sobre vós, para ser o quê? Minhas testemunhas. Só que aí a gente só lembra do poder. E aí o Espírito Santo, é poder, eu quero poder, eu quero poder. Deus tem poder para nós, sim ou não? Sim, Ele tem. Mas não pode ser uma missão nossa. Lembre-se, tudo que o homem busca, reino, poder e glória. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo veio para poder, para liberar poder sobre nós. Sim, mas o poder é para um propósito. Está cheio de gente usando o poder de Deus em benefício próprio hoje, tem ou não? Você passa por um monte de prédio de igreja que a foto do sujeito está lá na frente. A glória vai para quem? Imagina você chega aqui, domingo que vem, está eu e minha esposa assim. Lá na foto. E uma auréola em cima ainda. Eu tiro do armário a minha que está escondida. Talvez você seja puro de coração, você vai olhar e falar: ficou legal, vamos lá. Mas agora que a esposa dele botou óculos, diz que ele é bonito, vai botar mesmo. Nesse momento, agora não vai mais para Deus. Porque agora o ponto de referência é a igreja do fulano. Não é mais a igreja de Cristo. Entendeu o que eu estou dizendo? Então eu estou dizendo para você, se um dia você chegar aqui, a minha foto estiver aqui, dê meia volta e procure um lugar para congregar. Porque Deus não está mais aqui.
Quando estão me entendendo, diga amém. Porque o poder não é para se vangloriar, o poder é para ser testemunha. Testemunha do quê? Eu era cego, agora eu vejo. Eu estava morto e agora eu vivo. Meu casamento estava destruído, Deus restaurou. A minha saúde estava arrebentada, mas Ele me curou. Eu estava afundado na depressão, hoje eu sou feliz. E o que é isso? É o poder de Deus se manifestando na terra, para ser testemunha. E aí o que acontece? É porque a gente não entende. Você vai ser perseguido por isso, sabia? Porque a palavra testemunha, no grego, sabe qual que é? Martíros, que vem de mártire. Nós não fomos chamados para serem professores, teólogos, nós fomos chamados para nos relacionar com Deus, na intimidade, no profundo, no secreto. E aí quando você gera um estilo de vida no secreto, quando você vem no público, Ele manifesta a glória. Nós precisamos ser amigos de Deus. Nós precisamos ter Ele como uma referência máxima na nossa vida e cultivar um estilo de relacionamento diário, sem nenhuma religiosidade. Nós precisamos falar em tempo e fora de tempo, sem medo de ser condenado ou ser perseguido, porque seremos de qualquer forma, aqui ou na grande tribulação. E eu não quero ser na grande tribulação. Então pode falar mal de mim aqui. Pode falar. Tudo que o povo fala a respeito de pastor, eu não me preocupo. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que todo domingo eu subo aqui para libertar alguns irmãos da condenação, do medo, para dizer para você que Deus não leva em consideração as suas falhas, porque Ele já acertou. Nenhuma palavra de condenação é liberada nesse púlpito. E por causa disso nós somos perseguidos e apedrejados. Mas nós não vamos parar. Pelo contrário, nós vamos propagar essa mensagem para os 4 cantos dessa cidade. Nós somos chamados para ser testemunha. O Espírito Santo, Ele manifesta isso através de nós. Eu quero dizer para você nessa noite, seja livre da condenação. Se alguma coisa sair errado nos seus projetos, saia da equação. Rapidamente, fuja da equação. Porque o diabo vai falar e vai levantar pessoas para falar. É porque você não fez isso. É porque você não fez aquilo. Qual que é a resposta diante disso, pastor? Não sou eu mais quem vivo. É Cristo que vive em mim. Não deu certo? Vai dar. É que você não conhece o fim. Ele conhece. Parece que está meio turbulento agora, está embaçado. Calma. Já já Ele vai vir com o limpador. E você vai ver muito mais além do que você pode imaginar. Irmãos, é simples. A sua vida não é mais sua. A sua vida é dele. Entendeu o que eu estou dizendo? Muitos cristãos ao longo dessa terra, eles são rápidos para cantar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas eles não entendem quem Deus é. Deus é gracioso. Deus é gracioso. E Ele não te tira nada. Deus não age e não se relaciona com você pelo seu comportamento. Se fosse assim, nós estava tudo perdido. Tem uma coisa que nós sabemos fazer muito bem: errar. Por isso que a morte teve que ser agressiva. O sangue teve que ser derramado por completo, para que hoje eu e você pudéssemos desfrutar disso. Eu quero dizer para você nessa noite, e eu estou encerrando. Quando eu falo isso tem mais meia hora. Estou brincando. Terminar no horário. A maioria de nós pensa que o Espírito Santo, ele unicamente vem para manifestações exteriores. Porque nós estamos falando agora do poder. E muitos acham, a gente vê tanta barbaridade aí fora. Tanta barbaridade em nome de Deus, em nome do Espírito Santo. Mas uma das coisas mais
dos trabalhos mais poderosos do Espírito Santo é convencer. E quando nós entendemos isso, o que acontece? Se você se tornar amigo dele, você não precisa ficar tentando mudar a vida de ninguém. Ouviu, maridos? Ouviu, esposas? Se o seu amigo for o Espírito Santo, é só falar com ele. Só que esteja pronto para ouvir. Porque ele fala. Mas nunca vai ser em tom de acusação. Nunca, nunca. Ele sempre vai te receber de braços abertos e vai te ensinar o caminho. E vai colocar pessoas na sua vida. Eu quero dizer para você. Esses dias alguém mandou uma mensagem. Falou assim: estou saindo da igreja. Porque parece que essas pessoas ficam cuidando da vida da gente o tempo todo. O tempo todo. Não tenho paz. Manda mensagem. Não vai no culto. Não vai na célula. Manda mensagem. E eu conheci a pessoa, é claro. E quando ela chegou aqui, ela falou assim: encontrei uma igreja que vai cuidar de mim. E a gente quer cuidar. E a pessoa não deixa a gente cuidar. E ela, o mesmo motivo que fez ela entrar, fez ela sair. Eu quero dizer para você hoje, se um dia você faltar culto, e o seu líder te ligar, é porque ele te ama, filho. É porque você faz falta e ele se preocupou com você. Se algum dia alguém dizer para você: por que você não foi na célula? Não fique pensando que essa pessoa está querendo te acusar de alguma forma. Ela está preocupada se você está comendo o alimento. Porque nós sabemos que essa caminhada nos leva, não leve isso para o lado da condenação e da acusação, porque nós somos chamados para cuidar de gente. Essa é a verdade. Cuidar de gente não é um trabalho fácil. Essa é a verdade. Por isso tem gente que trabalha no zoológico. Mas eu acho que cada um tem o seu chamado. E nós somos chamados para cuidar de gente. Se você é crente, você deveria cuidar de pelo menos uma pessoa. O mínimo, no mínimo. Isso aqui é só para você entender. Não, pastor, mas eu não tenho ainda capacidade, a minha vida ainda não é um exemplo. Que legal, a minha também. Se eu for esperar que a minha vida seja um exemplo para me ensinar alguém, o tempo vai passar e todo mundo vai para o inferno. Porque nós somos moldados enquanto andamos. A Bíblia diz: nós estamos sendo transformados de glória em glória. Os líderes em treinamento que estão me ouvindo hoje, você está pronto para liderar uma célula. Só que o fato vai chegar. Aí você fala: ai, é porque eu estou nervoso, eu não estou preparado ainda. Como é que você acha que eu subo aqui às vezes? Até hoje, dá um friozinho na barriga às vezes. Mas é tão bom que quando você começa a falar, você sabe que não tem a ver contigo. O Espírito Santo te conduz. Porque você conhece as suas limitações, mas você vai na fé e você fala: se Ele me chamou, Ele vai fazer. E Ele faz, Ele nunca diz não, Ele faz, Ele te usa. Se você coloca-se na brecha, Ele vai te usar. Experimente assumir uma célula. Experimente abrir a sua casa para receber a igreja. Experimente se colocar para servir na obra de Deus. Não espere ficar pronto. Porque se você esperar ficar pronto, você nunca vai ficar. Você vai sempre achar. Porque quem acha que nunca está pronto, está olhando para quem? Para Jesus ou para Ele mesmo? Para Ele mesmo. Porque Jesus te escolheu. E Ele te separou para uma obra. E quando que é que vai ser isso, pastor? É agora. É hoje. Não deixe para amanhã. O que você pode fazer hoje. Amém? Fique de pé no seu lugar. Você achou que ia durar mais meia hora, né? Te peguei. É que está muito tempo sentado. Mais uns 20 minutos de pé já dá para dar uma... Não, eu quero concluir. Nós temos mais umas 2 mensagens sobre o perdão total. Eu tenho orado para o Senhor sobre isso. Quando nós entendemos que nós somos perdoados, e nós passamos então a nos relacionar com Deus num nível mais profundo. E foi assim que Jó chegou. Jó disse: eu estou aqui,
eu não tenho nada. Mas o que eu trouxe para esse mundo? Nada. Eu quero fazer disso algo para você e para mim hoje. Quando nós chegamos nesse mundo, o que trouxemos? Nada. E vai chegar um dia que nós vamos sair daqui. E o que nós vamos levar? Não responda. Cuidado. Não responda como Jó. Porque você está numa outra jurisdição. Pastor, quer dizer que eu vou levar alguma coisa? Então eu vou separar aquele casaco que eu amo. Vai apodrecer na terra. Mas você vai levar algo daqui. Quem, pastor? Quem você já mandou na frente. Porque onde está o seu tesouro, aí estará também o teu coração. E eu não estou falando de dinheiro. O maior tesouro de Deus é você. Houve um dia que alguém ganhou você para Jesus. E você se tornou um tesouro para Deus. Só que como você vivia, e eu, muitas pessoas estão no mundo hoje. E cada pessoa que você ganha, você manda na frente. E vai ter um dia que todos nós, sem exceção, estaremos diante do tribunal de Cristo. Pastor, o que vai acontecer lá? Amanhã eu vou falar para os alunos do Maturidade. Amanhã é terça. O reino e a volta de Jesus. Nós vamos chegar lá. E tudo que nós mandamos na frente vai estar lá nos esperando como uma recompensa. E para muitos o Senhor vai falar: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Que pouco é? Eu sempre me perguntei, que pouco é esse que o Senhor está falando? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Que pouco é esse? Eu acho que eu entendi que pouco é esse. Foste fiel nos poucos dias da tua vida nessa terra. Só que agora eu vou te colocar sobre os muitos. Entra para a eternidade. Entra para o que eu tenho te preparado desde a fundação do mundo. O que Ele preparou na fundação do mundo? Vida eterna, vida abundante, vida cheia de alegria, vida cheia de paz, vida cheia de prosperidade. Por quê? Porque é isso que temos no Senhor. É isso que temos nele. E é isso que Ele tem preparado para nós. Só que eu quero dizer, nós já estamos vivendo isso. Nós estamos experimentando isso. E a promessa de Deus é que está vindo uma porção muito maior do que nós já experimentamos. Eu sinto que nos dias que estão por vir, nós experimentaremos. Nós estamos entrando pela fé hoje. Talvez você está aqui hoje, você veio aqui receber oração, você está ouvindo a palavra, e dentro de você você fala: uau, eu sou filho amado, as coisas vão dar certo. E se uma gota de fé brotar no seu coração, essa gota é a chave que abre a porta. E aí você vem para um culto desse, é mais um dia, é mais um domingo. Mas esse dia e esse domingo fez toda a diferença. Foi uma chave que acionou o de repente de Deus na sua vida. Você viu o obreiro falando de José? Pastor, mas faz muito tempo que eu estou nessa luta. José foi mais de 14 anos. Mas um dia ele dormiu na cadeia, e à noite ele dormiu no palácio. Deus mudou a vida dele em horas. Deus é o Deus do de repente. De repente Jó estava sentado, se coçando. Nem saúde ele tinha mais. Mas ele usou a palavra de fé. Eu não tenho nada. Eu só tenho Deus. E quem tem Deus, tem tudo. E quando você tem clareza disso, Ele é um Deus que restitui. Ele sara, Ele cura, Ele multiplica às vezes o pouco que está na sua mão, para que você possa viver na fé e na dependência dEle. Mas Ele fala: se crerdes e me ouvirdes, se crerdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O que eu tenho que fazer, pastor? Me comportar bem? Você tem que crer e ouvir. Eu quero dizer, eu estou aqui há 1 hora falando, você está aí crendo, e você vai comer o melhor dessa terra. Você vai entrar na posse da promessa, da abundância de Deus para a sua vida.
porque você só precisa crer, porque você está ouvindo constantemente aqui na célula, na live, lendo a Bíblia, orando com o Senhor, o tempo todo. Deus não tem palavra de condenação, é só palavra de motivação, é só palavra de vida, é só palavra de fé. Deus faz, mas Deus trabalha por meio da fé. Quer agradar a Deus? Bota fé no negócio. Sem fé é impossível agradar. Eu quero orar por você nessa hora. Eu quero declarar que a partir de hoje, Deus te reveste de uma autoridade para dizer não a toda condenação, a todo medo. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por cada um dos teus filhos. Declaramos, Senhor, que eles são condutores da tua bênção, do teu favor, e eu declaro em nome de Jesus, que essa verdade, ó Deus, seja selada no coração de cada um dos teus filhos, porque nós temos a certeza e a convicção na tua palavra, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Remove todo medo, todo espírito condenatório, toda palavra contrária à vontade do Senhor. Eu declaro a bênção do Senhor se manifestará dia após dia na vida, na casa, na família dos teus filhos. Eu declaro, essa igreja é uma igreja de famílias prósperas, abundantes. Eu creio, famílias que andam em unidade, pessoas que estão aqui, ó Deus, experimentarão de noites de sono tranquila, onde o medo não vai mais assolá-las. Eu declaro em nome de Jesus, todo medo, toda ansiedade pela falta, ó Deus, é lançada por terra hoje. Eu declaro, o Senhor é o Deus de toda a provisão, e contigo, ó Pai, não há falta. Traz luz, revelação e clareza para um novo tempo de abundância na casa dos meus irmãos, abundância de alegria, abundância de paz, ó Deus, de provisão. Eu declaro, experimentaremos de níveis altos, ó Deus, de dependência, de fé para o sobrenatural, em todas as áreas de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida, meu irmão, você que recebeu essa palavra nessa noite, eu creio, essa palavra é um divisor de águas. Se havia algo na sua vida te prendendo, né, colocando medo na sua mente, hoje você é livre. Hoje você é livre para sonhar, fazer planos grandes e ver o Senhor te favorecer em tudo, porque você é um filho amado de Deus, altamente favorecido e profundamente amado por Ele. Ele só tem pensamentos bons, de fé, de vida e de esperança. Amém? Você pode crer comigo? Diga amém. Levante a sua mão. Eu quero declarar que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo te seguirão todos os dias da sua vida. Sua casa é abençoada, sua família é bendita, os seus serão guardados, protegidos, supridos em tudo. Eu declaro que a sua vida é um estandarte para a glória de Deus. E eu profetizo mais uma vez, essa será a melhor semana da sua vida. Portas se abrirão, milagres acontecerão, e Deus se manifestará na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Nós estamos encerrados. Dê um abraço em pelo menos 3 irmãos. Diga para ele, se prepara, Deus vai te surpreender essa semana. Aleluia. Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube, eu quero dizer para você compartilhar essa live. Se essa palavra abençoou a sua vida, envie para mais pessoas. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não deixe também de dar o seu like, né? Você coopera, para você não custa nada fazer isso, e você abençoa muito o nosso canal. Que Deus continue te abençoando em tudo. Tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Justiça está